Olá, olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Tá tudo bom de áudio, imagem? Dá um legalzinho para mim, pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. André Capoeira Angola, seja bem-vindo. Flávio Capoeira, seja bem-vindo. Todo mundo bom de áudio? Professor Heitor, seja bem-vindo. Mestre Raposão, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. A turma está começando a chegar. Todo mundo ok, ouvindo? Aos que não me conhecem, eu sou o Tigra. Sou um dos responsáveis pela Casa do Capoeira PB. Esse é um desenvolvimento de um projeto comercial onde denominamos alguns projetos de desenvolvimento. E inicialmente nesse processo de pandemia, ao qual a gente não está podendo nos contactar do tete a tete como sempre foi, então a gente meio que começa a fazer, seja bem-vindo, Baluarte, começa a desenvolver um projeto de uma pré-inauguração online, e nada mais honroso do que começar com a história da nossa capoeira, um projeto que desenvolvemos. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Começamos a desenvolver o projeto Nossas Raízes, onde a gente teve semana passada, domingo, uma aula fantástica, fabulosa, com o mestre Zumbi Bahia. E, obviamente, posteriormente, professor Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Posteriormente, vamos dando a sequência com seus discípulos daí da década de 80 para cá. Então, hoje a gente vai ter a presença ilustre aqui do professor Rogério Curisco, que vamos ser agraciados com um pouco da sua aula para a gente, a contribuição que ele deu de tanta importância dentro da nossa capoeira, e que, honrosamente, outros vieram dando sequência na nossa história. Então, a princípio, todos os domingos, teremos a confirmação de um professor, um mestre, dando a sequência nesse projeto Nossas Raízes. Entendeu? Para quem ainda não conhece e está chegando agora, a Casa do Capoeira, ela nasce com um desejo e uma vontade de ter um espaço coletivo para toda a capoeiragem, um espaço comercial de apoio aos artesãos, com toda uma estrutura comercial, administrativa, jurídica, contábil, pedagógica e outras coisas mais que a gente vai passando para vocês ao longo aí, passando os informes. Fiquem atentos. Manda esse aviãozinho aqui para os demais aí, convidando para essa aula daqui a pouquinho. E volto a ressaltar, essa semana teve muita pergunta no direct: o que é a Casa da Capoeira, o que é que vai ser, se é uma ONG, se é uma associação.
Não. Gente, é uma estrutura comercial. E uma estrutura comercial, obviamente, atende todos os públicos e todo o seu consumidor. E todo o consumidor que venha a agregar para que a gente possa fazer a engrenagem rodar. Entendeu? Então, é uma casa aberta, não tem nenhum cunho político, não tem cunho de bandeira, de ideologia, de grupo, hipótese nenhuma. A casa é aberta a todos, tá ok? Então acho que, sem muitas delongas, eu acho que a vontade muito grande aqui de todos é começar a assistir essa aula com o professor. Então eu acho que ele já entrar por aqui, eu vou dar uma procuradazinha no professor e vou chamá-lo, tá ok? Todo mundo ok? Som tá tudo ok? Dá um legal aí, quem tá ouvindo, quem tá chegando agora. Convido os demais aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para chamar. Ok, vou chamar o professor. Guardando aqui o professor. Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa live. Seja bem-vindo à Casa do Capoeira. Obrigado. Muita gente aqui na ansiedade, muita gente que não lhe conhecia, ou só tinha escutado o nome, não conhecia a sua presença, a sua pessoa. Então, é uma satisfação imensa estar recebendo o senhor aqui e compondo esse nosso projeto, a continuidade desse nosso projeto que surgiu há um tempo atrás e agora que ele vai sendo manifestado e que denominamos Nossas Raízes, ao qual o senhor faz parte dessa trajetória e deu a sua contribuição e dá a sua contribuição até os dias de hoje, entendeu? Para Correto. nós que somos que é da capoeira, tá bom? Que Então, bom. pode fazer sua apresentação, professor, fique à vontade. O meu nome é Rogério, como ele já falou, Rogério Fonseca dos Santos. Eu sou professor atualmente na Universidade do Unip, né, ministro lá no curso de Educação Física, duas disciplinas, são disciplinas que não têm nada a ver com a capoeira na atualidade, né, são disciplinas esportivas, né, e já estou lá há bastante tempo, onde durante um trajeto, na conversa, a gente vai falar um pouco sobre isso também, de alguns projetos que existiu lá no Unip com relação à capoeira. Aham, que bacana, professor. Tem até alguns visitantes aqui na sala que já tiveram a oportunidade de ser seu aluno também lá na Unip. Que bom, que bom. Aham, tá. Então, como eu estava dizendo, né, professor, semana passada a gente foi agraciado com uma aula fantástica do mestre Zumbi Bahia, ao qual ele relaciona e o senhor está compondo a trajetória dessa história aí, da década de 80 para cá, com a sua participação na capoeira. E a gente gostaria de começar a saber um pouco de como foi a sua trajetória. Está tendo um delay, professor? Oi? Está tendo um delay de som? Tá um pouquinho uma interferência. Tem algum celular próximo? Não, não. Tá, melhorou? Deixa eu só ver aqui. Tinha umas pessoas aqui com o Tranquilo. celular, Então, mas eu pedi estamos para todos em você. casa. Tá, tranquilo. Isso é verdade. Tá. Professor Curisco, conte um pouco da sua história, como foi o seu primeiro contato dentro da capoeira. Bom, essa história ela partiu assim, é, por volta de 75, eu iniciei num grupo folclórico que na época era muito bem recebido, né, aqui na cidade. Sempre foi, né, os grupos folclóricos, mas na época tinha vamos dizer assim, uma efervescência maior, né, com relação a isso, né? E esses grupos, eles estavam muito ligados à cultura, né? Sim. Então,
tinha uma preocupação assim valorizar a cultura paraibana e a cultura do Brasil em geral, né? Então, o que se podia fazer em termos de folclore se fazia dentro desse grupo. Esse grupo era o grupo do SESC, né? Que ele era coordenado pelo Tenente Lucena, né? E aí reunia jovens, né? E alguns adultos também, né? Que já os mais velhos já eram adultos, né? E na época, assim, eu devia ter uma faixa, devia ter não, eu tinha uns 15 anos de idade e participava desse grupo. E o meu envolvimento, ele começou a partir desse grupo. Por quê? Porque quando o Zumbi veio para cá, eu acho que 77, eu acredito que tenha sido 77, de datas assim bem fixas, só É, dando 77, exatamente. Então, em 77, o Zumbi procurou alguns locais para se firmar, né? E também se firmar e também tentar fazer a sua vida aqui na Paraíba, né? Aham. E a partir daí Professor, ele procurou. Oi. só um minutinho. O senhor tem como aumentar um pouquinho o volume do seu? Sim. Porque tem algumas participantes aqui que estão dizendo que mas no geral tá bom. Vê agora se melhorou. Então o Zumbi tentou se fixar aqui na Paraíba, né? E a partir daí ele procurou vários locais, né? Que ele deve ter relatado isso. Infelizmente eu não Sim. assisti a live dele. E um dos locais que ele teve uma resposta positiva foi o SESC, né? O Serviço Sim. Social do Comércio, que tinha interesse, né? Possivelmente através do Tenente Lucena, que estava envolvido, estava coordenando essas atividades folclóricas como um todo e tinha interesse em qualquer coisa que fosse de manifestação folclórica. Então, esse primeiro contato, ele apareceu exatamente num primeiro curso que o Zumbi deu aqui, né? Foi o primeiro curso de iniciação, Sim. aquele Zumbi, né? Foi um curso de 6 meses, se eu não me engano, né? Onde ele fez aquela primeira iniciação da capoeira, né? Só que quando terminou, tivemos aí uns certificados, aquela coisa toda, e ele, possivelmente, o contrato, essa parte legal aí, né? Sim. Deve ter havido um contrato, alguma coisa do tipo. Como eu era muito jovem, também não me preocupava muito com essa questão, né? A questão aí era aprender a fazer É. capoeira, né? E o Zumbi também deu uma proposta da gente começar a fazer a capoeira em outros locais, né? Que já que tinha terminado o curso, ele tinha um tempo, né? E algumas daquelas pessoas ali que se fascinaram pela capoeira aceitaram, né? Aceitaram. E aí a gente foi. Eu lembro que a gente tinha aulas no Piolim, né? No antigo Piolim, que funcionava ali onde hoje é ali o. A ST Não era Trans, aqui, BC Trans. não era ali não, era ali onde é o museu, ali na Igreja São Francisco. Ali Sim, por sim. trás tem uma área e funcionava ali, né? Depois ele passou a funcionar lá perto do Detran, do PBTran, mas era ali. E a gente fez muitas aulas ali. Lembro também um outro espaço, né, que foi uma academia de ginástica, na Epitácio Pessoa, eu acho que ali é onde é hoje a Nova, né, essa clínica nova. E tinha uma casa ali onde ele alugou e fez algumas aulas, a gente assistiu algumas aulas dele por ali, por aquele espaço, né. Então foi esse o primeiro contato, né, que eu tive com a capoeira e a continuidade foi essa continuidade que ele deu, né, quando perdeu esse vínculo com o SESC, né? Com o SESC. Que aí vocês treinaram esses locais distintos. Sim, em locais distintos, Vocês- E nesse trâmite aí, aqui na Paraíba, o mestre Zumbi, ele ficou até mais ou menos quando? E quando ele decidiu ir embora, vocês deram continuidade, o pessoal que já era aluno dele? Sim, antes disso, é uma coisa que até conversei com o Zumbi há um tempo, há uns 2 anos atrás que ele esteve aqui, e tinha uns alunos aí fazendo umas entrevistas, uma pesquisa para um trabalho de recuperação dessa parte da Sim. capoeira, né? Porque tem uma coisa interessante, é porque os registros eles começaram
vamos dizer assim, a partir do ano 2000, de 2000 para cima, ou de 90 e alguma coisa para cima. Mas essa década de 80, né, de 70, de 80, ela ficou meio que perdida, né? Então, nessa época também, a gente teve contato com um mestre, né, chamado Mestre Pezinho, que não foi muito longa, né, mas a gente tem que registrar isso porque ele, né, ele deu essas aulas, né, ele deu essas aulas lá, algumas aulas junto com o Zumbi, né, e passou também alguns conhecimentos, né, era um cara da regional pura, né, era um cara que abraçou muito a regional e ele deu alguns ensinamentos para a gente, né. E como você estava perguntando, depois que o Zumbi saiu, foi isso que você perguntou, Foi. Luciano? Então, depois que o Zumbi saiu, aconteceu uma coisa assim. Sim, tem um outro detalhe, né? Que eu acho que em 78 ele fez um registro oficial. Esse registro ele está registrado, que foi o registro da oficialização da capoeira na Paraíba, né? Que as Exatamente, tem pessoas registro, jornal e tem tudo. registro, jornal, tudo certificado, as pessoas que participaram, convites, né? E isso é muito importante porque as pessoas não sabem, né, disso, né? Porque algumas pessoas falam assim, porque surgem, né, muitas pessoas falando, ou fui aluno do Mestre Zumbi, ou teve não sei quem, né? Mas não tem esse registro, né? E Zumbi conseguiu registrar isso bem cuidadosamente, né? Então, em 78 teve esse evento, né? E depois desse evento, ele começou a ter um contato com o pessoal do Pernambuco, né? De Pernambuco, Aham. né? E algumas pessoas lá que ele teve esse contato. Não lembro o nome de pessoas, mas eu sei que tem um cara que é até músico, né? Que é artista e convidou para algumas oficinas e tal. E mais ou menos 79 aí ele estava deixando aqui. Eu acho que início de 79 ele estava deixando aqui, né? Então a gente teve esse espaço de 77 a 79, né? Mais ou menos aí. Envolvido com a capoeira, né? E aí, como a gente viu que a gente não tinha nenhuma noção de quem pudesse dar esse suporte como mestre, porque não existia. E por outro lado, a gente não queria que a capoeira morresse, né? Então, da minha parte, como eu fazia parte de um grupo folclórico, de certa forma foi fácil, né, envolver aquelas pessoas e como eu já tinha essa iniciação, continuar fazendo um trabalho de desenvolvimento da capoeira. Agora preste bem atenção, quando a capoeira ela chegou aqui na Paraíba, ela necessitava de divulgação, né? E essa Sim, divulgação era uma divulgação como uma arte, né, que tinha que abrilhantar, né, por onde passasse, né? Então, a gente não tinha uma preocupação com a capoeira numa vertente mais fiel a uma arte marcial ou uma luta, né? Mas tinha assim, uma parte da cultura, né, onde você tinha esse misto, né, né, de luta, mas ao mesmo tempo você tinha um espetáculo. E a proposta era exatamente isso, mostrar esse espetáculo que a capoeira podia fazer. Porque na isso verdade, cativava as pessoas, né? o senhor já tinha atributos a mais, né? Já tinha uma ferramenta que era a dança englobado com a capoeira. Sim. Então a gente começou a montar também um espetáculo, logicamente com base naquele conhecimento que a gente tinha adquirido, que eu tinha adquirido com o Zumbi, e a gente começou a montar esse espetáculo dentro do que a gente já tinha do grupo folclórico, né? Essa parte é uma parte interessante também, porque foi uma época onde houve vamos dizer assim, houve uma saída muito grande de pessoas do grupo folclórico, do SESC, né, para montar um outro grupo, né, para montar um grupo, vamos dizer assim, um grupo independente. Né? Então, um grupo que não tivesse mais ligado a nenhuma instituição. E nessa Entendi. época a gente teve que segurar, né, segurar A onda. essa a onda, né, e formar novas pessoas, né? E essas pessoas que foram entrando foram pessoas que já foram, né, de certa forma, já se enquadrando dentro dessa parte da capoeira, né? E essa capoeira, como eu estou falando para vocês, era uma capoeira de espetáculo, né? Que a gente queria fazer apresentações, mostrar como era aquela história da capoeira.
Nessa época, vocês realizavam já rodas de capoeira em alguns pontos específicos, nesse formato já de apresentação? Não, essas rodas elas vieram acontecer depois. Então, o que aconteceu? No SESC existia um espaço onde se podia fazer, como ainda hoje existe, né, alguns espaços, né, para atividade física e esporte. Né? Você quer treinar futsal, você quer treinar voleibol, né, e assim por diante. E na época, a minha mãe trabalhava no SESC e a gente conseguiu fazer um espaço só para capoeira. Então foi o primeiro espaço, independente de Zumbi, né, que existiu, né, oferecendo a capoeira para a comunidade, vamos dizer assim, dos comerciários e comunidade em geral também. Né? E Aham. nesse espaço eu comecei a dar aulas com o Paulista, né, com o Cláudio. E aí foi uma época que eu tive que entrar para o serviço militar e eu abandonei esse espaço e o Paulista ele ficou lá, deu essa Eu, continuidade. Né? ah, Aí você perguntou sobre a questão das rodas. Então veja se bem, já acontecia e tal. essas rodas elas aconteciam em espaços exclusivos, né? Que era o espaço do Sesc, né? Balneário do Sesc, que hoje é um hotel, né? Era um espaço muito conhecido nos finais de semana e era comum ter apresentações folclóricas e também de capoeira lá nesse espaço. Mas ainda não tinha ganhado um espaço de rua, né? Um espaço onde você chegasse para fazer, juntar umas pessoas e fazer a capoeira oferecendo na rua mesmo para as pessoas que estavam ali passando, né? Entendi. Como E ela, acontece hoje, ela né? ficava restrita, né? Ela ficava restrita a apresentações, né? Dos grupos folclóricos, né? Que nessa época aí já tinha dois, como eu falei para vocês, existiu um amigo, né? Chamado Euclides, é a Boca do Mundo, né? Que ele fez esse papel também junto com um outro capoeirista chamado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, no grupo esse grupo independente. Né? Então eles também, não só o SESC, como esse outro grupo começou a desenvolver, né, atividades afro-brasileiras, né, inclusive tendo como, vamos dizer, o carro-chefe a capoeira. Né? E, então, a oportunidade de se ver a capoeira naquela época era ou através desses grupos folclóricos, né, os dois, né, o grupo do SESC e esse outro grupo independente, né, ou então no SESC, quando tinha esses finais de semana que as pessoas iam para lá e o pessoal que treinava no SESC ia para esse local, certo? Então, após, sim, eu lembrei agora, era o Pássaro Preto, né? O Pássaro Preto foi também uma das grandes contribuições também da capoeira, né? E fazendo um trabalho lá dentro desse grupo folclórico, né? Esse Entendo. grupo folclórico independente que eu não estou lembrando o nome agora, mas depois eu vou Não, lembrar. tranquilo. Então, depois disso, quando eu voltei, né, quando eu terminei o serviço militar, eu tive a oportunidade, né, de ser convidado pelo quebra-barreira, né, o Marconildo, né. O Marconildo falou para mim: Rogério, rapaz, lá no Castelo Branco a gente tem muita gente, tem muito garoto lá, ficam brincando na rua, às vezes fazendo bagunça, derrubando caixão de lixo, aquelas coisas todas. Vamos colocar uma atividade para eles. E, paralelo a isso, eu estava tinha iniciado o curso de Educação Física, né, na Universidade Federal. Então eu associei o quê? Eu vou ver se tem a possibilidade de conseguir um espaço dentro da Universidade Federal para fazer a capoeira com esses garotos, né? Então eu consegui, né, como acadêmico do curso de Educação Física, eu consegui o espaço, né, que foi uma quadra externa, foi o máximo que eu consegui, né? Era uma quadra externa, ficava perto ali das piscinas, né? E então a gente começou a desenvolver esse trabalho, eu junto com ele, né, com o Quebra-Barreira, começamos a desenvolver o trabalho nesse espaço, né, que era um espaço externo e que hoje, se a gente fosse ver, seria igual ou equivalente a uma extensão, né, uma Sim. extensão universitária. Só que na época não era assim, né? Na época não tinha ninguém tinha essa visão, ninguém tinha
esse poder de dizer assim, isso aqui é uma coisa boa, uma coisa legal, vamos colocar. Por quê? Porque éramos, digamos assim, ignorantes, né, com relação à capoeira, né? Então, o espaço ele continuou lá, né, durante um tempo, né? Eu acho que até 83, que foi quando eu comecei a trabalhar de noite, né? Eu estudava à tarde, trabalhava de noite, e foi aí quando eu tive, digamos assim, perdi esse vínculo direto com os meninos, né? Os garotos, né? Na época, Aham. né? Dali do Castelo Branco e da Ali do Castelo Universidade. Branco. Isso, isso. Mas aí, desse período que o senhor teve, que aí foi mais ou menos 83, mais ou menos, né? É de 81, mais ou menos, até 83. Até Até início de 83. 83. Início de Até 83. 83. Dentro de, obviamente, as dificuldades que sempre tivemos de implantar a capoeira, outras dificuldades paralelas dificultavam o desenvolvimento também, tipo Olha, preconceito. na verdade, assim, a gente de certa forma já era um preconceito porque a gente estava meio que isolado, né? O local onde a gente treinava, digamos assim, que não tinha nem uma iluminação própria, né? Uma iluminação propícia, né? Era aquela penumbra lá, mas que a gente fazia, né? Então, eu percebo assim que pelo próprio apoio que foi dado, vamos ceder a quadra e tal, não sei o que mais, que ali já existia uma certa resistência, né? Um certo preconceito com aquilo que estava acontecendo. Muito embora aceitasse, mas já existia um preconceito com aquela história do que se estava fazendo ali, né? Então isso aí era uma das coisas que a gente observava, né? Que eu observava, né? Com relação a isso, né? E outros preconceitos que, digamos assim, que chamavam mais, que me chamou a atenção, não lembro assim de ter, né? Muito incisivo, né? Muito incisivo, não lembro, pelo menos assim, de ter. Da sua época, que vocês ministravam aulas, sendo professores, ficaram algum aluno seu da época que deu continuidade, que o senhor tenha contato, que o senhor lembre? Sim, com certeza. São dois alunos, né? Que hoje eu tenho o maior orgulho, né, de terem sido alunos meus, né, iniciado, pelo menos iniciação à capoeira, né? Logicamente que eles passaram por outros processos, por outros mestres também, né? Que é o mestre Zunga e o mestre Lima, né? Esses dois foram alunos lá, iniciaram a capoeira comigo e com o Quebra-Barreira, né? Como outros também, tem, eu acho que o irmão do Quebra-Barreira também, o Guiné também, né? Foi um dos que iniciaram, né? Que estava ali naquele grupo, né? Que estava ali naquele grupo, né? E o bom de tudo, Luciano, é que você ter essa afirmação, né? Essa afirmação, né? Dessas pessoas, né? Onde eles estão, né? Onde eu chego no evento e tal, e eles me apresentam, né, como sendo a pessoa que deu essa iniciação para eles. E isso também tem um questionamento grande, porque, veja bem, eu tive também um desenvolvimento na capoeira, a nível de aulas, um tanto diferente, por conta da minha formação, né? E dos caminhos que eu tracei para isso, né? Então, em 84, eu fui convidado, né, a ser professor numa escola em Santa Rita, né? E essa escola me convidou, não foi pela minha formação como professor de educação física, mas pela necessidade que eles tinham de trabalhar a parte cultural na escola, né, na formação de um grupo de apresentações folclóricas e tal. E lá eu tive a oportunidade, né, de também fazer um trabalho com os garotos da escola, né, os garotos aí na faixa de 12 anos, né, com capoeira, né? Então eu já segui um outro rumo, porque assim, não era capoeira pela capoeira. Eu estava dentro de uma escola e tinha uma formação de licenciatura, né? Então essa formação... Uma instrução de metodologia pedagógica, né?
pedagógica e também o que se queria com a capoeira dentro da escola, né? Porque uma coisa eu acho que você como capoeirista deve ter percebido, não tem essa visão, né? Que existe uma diferença, né, de você ter uma academia de capoeira, né, e você ter uma capoeira dentro de uma escola. Não o Isso. espaço da escola, mas pertencente, né, A ao escola, a projeto estrutura. pedagógico da escola. É uma outra coisa, é uma coisa diferente, né? Então, tinha essa diferenciação. Pessoas que estavam lá eram pedagogos, né? Eram professores e professoras, né? Que tinham essa visão, né? Que chegavam, olha, a gente quer isso aqui porque a gente quer desenvolver isso, isso, isso. Então, já tinha objetivos traçados. Não era o que, não, eu vou fazer a capoeira pela capoeira aqui e pronto. Não, na verdade, não era isso. Tinha outras coisas para explorar, né? Entendi. Como a parte musical, a parte rítmica, né? E, enfim, diversas coisas que a capoeira pode proporcionar, né? Pode proporcionar. Então, esse contato, ele foi, né? Durou aí de 84 até mais ou menos 88, que foi o período que eu fiquei como professor do Estado, né? E depois eu tive que sair, né? E me tornei, não, já era funcionário público, mas aí teve algumas outras coisas, né, de acúmulo de cargo, quando tinha que ser professor e professor, né, e como era técnico administrativo na época, não podia ficar tinha que fazer escolha, né? Exatamente. Então foi outra quebra que houve, né, dentro dessa minha, digamos, dessa minha Trajetória. história, dessa trajetória, né? É. A- E em 90, não, em 90 não, em 93, né? Em 93 eu entrei para dar aulas no Unip, né? E mais ou menos ali por volta de 96, né? Eu assumi uma disciplina na época, que era a disciplina chamada Rítmica 2, né? Onde a gente tinha um conteúdo voltado para as manifestações folclóricas, ou seja, então tudo convergia novamente, né? Tudo. Nesse envolvimento da capoeira, né? Então, aí eu comecei a ministrar essa disciplina, né? E coloquei, logicamente, né, o conteúdo da capoeira dentro dessa disciplina. Então, assim, fica bem claro que não era a disciplina capoeira, né? Mas sim uma disciplina, né, que tinha conteúdos, né, que envolvia a capoeira, né? Então, a gente tinha um período que a gente estudava, né, a capoeira, tanto teoricamente como na prática, né? Que a disciplina era uma disciplina teórico-prática, né? E esse tempo foi onde a gente teve a oportunidade lá na frente de começar a fazer uma verdadeira extensão, né? E essa extensão é, com ela iniciou eu dando aulas, né? Dando aulas, né? Para esses alunos. O objetivo era alunos do curso de Educação Física e demais alunos dos outros cursos, que inclusive, por incrível que pareça, a gente tinha um maior número de pessoas de outros cursos do que propriamente do curso de Educação Física. E essa foi uma das dificuldades, né, que a gente teve em caminhar mais para frente essa extensão. Mas, de qualquer forma, ela funcionou. E como é que ela funcionava, né? Ela funcionava da seguinte forma: a gente tinha muitos alunos da noite, né, que chegavam, de certa forma, estressados, porque vinham do trabalho. Geralmente, o aluno que estuda à noite é um aluno que trabalha, né? E ele vinha de uma carga de trabalho, né, de manhã e tarde. Eles conseguiam chegar um pouquinho mais cedo, ali uma hora e meia antes de começar a aula, e ele fazia a atividade. Não todos, mas a maioria, ou a grande parte, né, via ali naquele momento, um momento de sair daquele estresse, sair um pouco De daquele desopilar. momento, esquecer, desopilar, esquecer tudo aquilo que tinha passado no dia, naquela rotina do dia de trabalho, né? E isso ficou por muito tempo funcionando, né? Até que a gente chegasse a um ponto de ter um aluno dentro do curso da educação física com o mínimo conhecimento, ou com conhecimento razoável, para que ele pudesse entrar como um aluno extensionista, né? Porque com o conteúdo que era dado durante um semestre, que não era um semestre, na verdade era a metade do semestre, não tinha condições de fazer uma formação de um aluno para que ele pudesse entrar numa extensão, né? Isso aí eu era ciente disso, claro, né?
Então, isso passou-se muitos anos até que apareceu um aluno, né, que tinha esse envolvimento fora, né, tinha um conhecimento extra universidade da capoeira, né, e a gente começou aí, né, a conseguir uma bolsa para que esse aluno começasse a desenvolver um trabalho de capoeira lá dentro da universidade, né. Então isso foi durante um determinado tempo, né, trabalhando com a capoeira. Eu acho que aí até início de 2005, 2004, 2005 aconteceu isso, né? E também tive uma outra oportunidade também dentro da escola, que foi o Colégio Marista, né? Em 2002, mais ou menos, 2003, né? Eu tive um convite também, né, do Colégio Marista, e eu tive lá um tempo Tá. também fazendo a capoeira. Oi. Tá, professor, uma pergunta. Então pode praticamente dizer que o senhor foi um dos prepulsores, é, em falando em termos da Paraíba, de ter colocado a capoeira dentro das universidades, né? Que é uma coisa que já acontece em outros países, na Europa, muito acontece isso nos tempos atuais, mas aqui o senhor pode dizer que o senhor é um dos precursores a ter conseguido essa questão da capoeira na universidade, né? Podemos dizer que a Universidade do Unip ela foi a primeira a colocar a capoeira, né, enquanto extensão aqui dentro da Paraíba, né? Foi a Aham. primeira, e isso em mais ou menos 96, né? Porque 96, por aí assim. nessa época o Unip ele já era, sempre já chegou com bem aguerrido, né? E fazia a diferença, né? Sim, o nosso curso de educação física sempre foi um curso muito dinâmico, né? E sempre tiveram coordenadores que tinham um pensamento em fazer inovações, né? Então, assim, quando se falou nisso, né, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma rejeição, né, da coordenação, né? Disse, não, pode fazer, pode começar, né? Sem nenhum problema a gente começou a desenvolver esse trabalho lá, né? Esse Agora, aluno que ia começar a fazer a extensão, o senhor tem contato dele ainda? são, acho que foram pelo menos aí, deixa eu ver, pelo menos aí tivemos, eu acho que uns 5 ou 6 alunos, eu acho, eu creio, uns 5 ou 6. Sim, muito embora desses todos, os últimos que já foi agora, vamos dizer assim, eu acho que por volta aí de 2008, não, 2010, não, é mais pra cá, acho que 2014, 2015, por aí assim, que foram os últimos por aí, né? A gente tem registro dessas pessoas que hoje atuam na capoeira, né? Que é, no caso, cara, só não lembro o nome de capoeira dele, mas daqui a pouco eu lembro, né? Tudo Eu bem, sei sempre. que tem um que é o Williams Pardal, que foi o último, né? Que inclusive, infelizmente, não terminou o curso de educação física, ele abandonou o curso, mas teve a oportunidade de iniciar um trabalho lá, que Sim. já não foi um trabalho assim que deu uma repercussão grande, né? Assim, digo assim, em termos de procura, né? Tem uma história também aí nesse meio, né? De um período que teve muita gente e teve um período que escasseou um pouco, né? Sempre. Isso, né? E isso também dependia muito, eu acho que isso tinha muita relação, às vezes, com a questão do aluno, entendeu? Às vezes tinha mais conhecimento, aí traziam alguns alunos que já tinham aquele contato, aí outros convidavam outros, né? Outros já não tinha muito aluno, entendeu? Tem alguma coisa mais ou menos por aí, né? Tá. Marcar aqui a presença aqui, tá aqui o mestre Lula, do Grupo Candeias, está marcando presença aqui, professor Leão, o mestre Raposão e outros aqui, foi os que eu vi chegando aqui na nossa live aqui agora, está prestigiando a gente. Certo. Que bom, que bom. Então, como eu vinha falando, né? Então não, tem também, né? O aluno que foi também um dos últimos que fez um trabalho lá,
que é o Nichárdson, alguma coisa do nome. O nome dele é um tanto esquisito, mas eu não lembro o nome dele, mas é um cara que atua acho que no Shalom, se não me engano, no grupo de capoeira Shalom. Né? Eu não lembro o nome de capoeira dele, não está aqui na cabeça, mas eu não lembro. Mas foi uma das pessoas que trabalharam lá com a gente na nossa extensão de capoeira, né? Então, como eu estava falando para vocês, então fiquei esse tempo, né? Teve esse tempo também no Colégio Pio X, que não foi também tão grande, mas assim, era também uma outra história aí eu me volto com relação à parte pedagógica, né? Então, o primeiro contato, né, com a direção da escola, né? Então, tinha algumas exigências com relação a isso. E alguns cuidados também, né? E é uma escola tradicional. Sim, sim, né? Uma escola tradicional, né? E aí tinha algumas, vamos dizer assim, algumas recomendações, né? Que deveriam ser feitas com relação à capoeira e tal, aquela coisa toda. Mas aí também não durou muito tempo não, né? A gente ficou um tempo lá, né? E por algumas questões de corte, uma série de coisas que começaram a aparecer administrativamente, né? E que foi necessário que cortasse a capoeira, né? Que aconteceu, como eu estou falando para vocês, também lá na extensão do Unip, né? Por quê? Porque a gente via assim, eu tenho uma bolsa, né? Então essa tua bolsa tu estás com um estagiário. O estagiário está atendendo a quantos da comunidade? Está atendendo 15 pessoas. Mas tem um outro projeto que iniciou e que deu 50 pessoas, mas não tem bolsa. Entendeu? Então, de repente, você perde uma bolsa para um outro projeto, porque aquele projeto, de repente, está atendendo muito mais a comunidade, muito mais pessoas do que a parte, digamos assim, da capoeira. Né? Então, isso são coisas que aconteceram. Assim, seu carro? Tudo falando. O Williams Pardal que eu falei entrou aí, tá aí o grande. Oi, acabou de entrar aqui, Pardal. Seja bem-vindo, Pardal. Então, eu estava falando aí do projeto lá, o Pardal, da extensão do Unip que você participou, teve o prazer de você participar. Infelizmente, a gente ficou aguardando lá você voltar para terminar o curso de Educação Física. Daqui a pouco volta. São acontecimentos da vida, percalços da vida, mas a capoeira nunca sai da gente, né, mestre? Isso é verdade. Isso é verdade. Tá. Professor Rogério, qual a sua avaliação nessas décadas da capoeira, de quando o senhor iniciou lá em 75, que vem a ser de uma forma, num processo folclórico mais da dança, para a atualidade, para os tempos de hoje, na década que estamos vivendo agora? A professora Elga entrou aí também. Tudo Exatamente, bem, professora. Professora lá do Unip. Bom, Luciano, essa sua pergunta, ela de certa forma é um tanto complexa para fazer essa avaliação, até porque eu tenho que ser realista e dizer que eu passei um grande tempo, né? Ou estou algum tempo, né? Sem esse contato direto, né? E acompanhamento da capoeira. Não posso chegar aqui, né? E falar de coisas da atualidade, de coisas, né, que vieram aí nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, 8 anos, 10 anos, né? Mas assim, a gente tem eu posso perceber o quê? Que naquela época, se preocupava em difundir a capoeira, né, como uma coisa de espetáculo mesmo, né? De espetáculo. Lógico, é impossível você aprender, você que se envolve com a capoeira, é impossível você aprender a capoeira e dizer assim, não, isso aqui é só movimentos, né? Ou de dança, ou ginástico, né? E que não tenha um outro teor, né? De você aprimorar uma defesa. Até porque o próprio jogo da capoeira ele já diz isso, né? É ataque e defesa, né? E que não é uma coisa combinada. Só quem joga capoeira que vai entender isso. Quem assiste e não joga não consegue compreender isso, né? Acha que é uma coisa combinada. Então naquela época, a gente tinha uma outra visão. Primeiro porque era uma coisa que a gente nunca tinha visto. Você imagina hoje aqui o cara chegar e dizer assim,
tem tal coisa para você aprender e você nunca ter visto, ter nem noção do que aquilo pode te trazer, né? Porque hoje você tem as mídias, né? Hoje a gente está aqui, né? Tem centenas de pessoas assistindo. Naquela época não tinha, né? Então era assim, era você não tinha como você nem dar uma olhada, nem ver, né? Alguém fazendo algum tipo de movimento. Era o movimento de lá do professor que estava ali, né? Para te ensinar uma coisa e você aprender ali pela imitação, pela repetição, né? E daí você ir seguindo, né? E então, dessa época até finais dos anos 80, vamos dizer assim, ou digamos que finais dos anos 80 entrando para 90, né? Tem um período aí que ficou, de certa forma, um tanto apagado, né? Apagado, né? E depois, né, quando começaram a chegar outros grupos, outros mestres, né, a capoeira passou por um outro processo, né? Eu não tive um acompanhamento de perto, né, mas algumas Mas coisas sempre eu sabia, né, e estava vendo, né? E todo mundo sabe dentro dessa história que eu não vou falar, que outras pessoas podem falar muito melhor do que eu, porque viveram isso diretamente, né? E aí eu deixo aí a deixa, né, e para essas pessoas dessa época, né, fazer essa avaliação. Mas enfim, então a capoeira ela começou a ter uma outra conotação, né? Não era mais aquela coisa de apresentar a capoeira à sociedade paraibana, né? Era uma coisa assim, pô, capoeira, o que que é isso aqui, né? Ah, capoeira é uma luta, capoeira é melhor do que o jiu-jitsu, mas a capoeira é melhor do que o judô, né? Ou algumas comparações, né? Que isso não tem muita coisa a ver, né? Porque depende muito de cada pessoa, né? Do seu olhar e dizer assim, a minha a arte minha arte. marcial, a minha luta é a melhor, né? E todo mundo vai dizer, como se você treina uma coisa, você vai dizer que aquela é a melhor, né? Eu vou dizer que a capoeira é melhor, você vai dizer que, sei lá, que o karatê é melhor, que o taekwondo é melhor, né? Então, mas assim, depois dessa época começou a se ter uma outra noção, né? Uma outra visão da capoeira, né? Por quê? Porque foram outras pessoas que foram chegando num terreno que já existiam capoeiristas, né? E às vezes, assim, de certa forma, questionaram de como aquela capoeira cresceu ali, né? Mas que vinha de uma outra tradição, né? Eram pessoas que vinham da Bahia, ou de Pernambuco, ou do Rio, ou de São Paulo, né? Que tinham crescido dentro de um outro olhar da capoeira, né? Sim. E a partir daí, né, ela começou a ser desenvolvida. Agora, assim, o que eu vejo, né, o que eu percebo, é que numa determinada época a gente encontrava ainda, né, muitas aulas de capoeira em academias, vamos dizer assim, né, dentro aqui do âmbito de João Pessoa. Posso estar até errado. Mas depois de um determinado período isso aí começou a cair. Né? É tipo assim, aquilo ali não é mais interessante, eu não tenho pessoas, não tenho público, Não né, tem demanda. não tenho demanda para eu ter uma academia, vamos dizer, sei lá, no Bancário, ou em Tambaú, ou em Manaíra, ou seja lá onde for, né, para ter essa demanda de pessoas para fazerem a capoeira. Né? E me parece que essa coisa foi, de certa forma, diminuindo. Né? Então hoje a gente vê o quê? A gente vê muito trabalho aí de pessoas, né, em alguns bairros, né, em algumas periferias, né, em algumas pessoas que, digamos assim, que parece até com o trabalho que foi do início, né? Aquela garotada que estava ali brincando, vamos reunir essa garotada aqui, vamos começar a fazer capoeira, que capoeira é uma coisa boa, né? Inclusive, há um tempo atrás, hoje eu não sei, porque como eu falei para vocês, estou de certa forma um tanto distante, mas houveram vários trabalhos sociais, né? Apoiada aí pela prefeitura, né? Apoiada aí por órgãos, né? Oficiais, né? Do governo, colocando esse trabalho, né? Da capoeira para cima, né? Então, veja bem, então eu fiquei, por exemplo, eu tive em 79, eu tive a oportunidade de ir para Salvador, né? E encontrei o Zumbi lá, né? Por um acaso, né? Era um carnaval e encontrei Zumbi. Zumbi falou assim,
Rogério, foi a primeira vez que eu fui numa capoeira, aliás, numa academia exclusiva de capoeira. Eu disse, vamos ali na academia do mestre fulano, não lembro se era Boa Gente, não lembro o nome do mestre. E a gente foi, né? E eu fiquei encantado com aquela coisa, era um espaço assim, uma sala que era só para capoeira, as pessoas iam lá. Toda característica, todo uniformizado. Toda característica, exatamente, toda característica, né? E são coisas assim que a gente nunca viu, né? Nunca vivenciou isso aqui, até porque a gente é muito recente, né? Vamos dizer assim, é muito recente na capoeira, vamos colocar aí uns 44 anos, né? De quando chegou e se oficializou isso aqui na Paraíba, né? Então, assim, então hoje eu vejo assim que ela se difundiu aí dentro desse meio, né, desse âmbito, né, como trabalho social, como trabalho de comunidades, né, e alguns órgãos também, né, no caso aí o trabalho do próprio Raposão, né, que faz lá um trabalho muito bom na FUNAD, né, com pessoas com necessidades especiais, né, que isso aí é muito importante, né, e que de repente a gente não ia nunca pensar naquela época que isso fosse acontecer, ou que tivesse alguém que fosse trabalhar com essas pessoas, né? Então, é uma coisa muito legal, né? E eu vejo assim, eu não consigo fazer, talvez, dar essa resposta a você bem atual, né? Mas a minha visão é essa, que ela cresceu dessa forma, entendeu? E que ela se expandiu aí dentro desses espaços, né? Desses espaços, né? E eu vejo muito aí, os meninos, o trabalho dos meninos que eu acompanho, não tão perto, mas acompanho, né? Aí em Valentina, Mangabeira e outros espaços bancários, né? Que são realizados, né? Esse trabalho da capoeira. Mestre, é fantástico. A gente está bebendo na fonte viva, da história viva. Isso é, para mim, especial, para o nosso trabalho, para o nosso projeto, de uma valia tremenda. Agradeço demais o senhor por ter compreendido o projeto, por ter dado a sua parcela do nosso projeto, entendeu? Da sua história, da sua contribuição. A gente está com 8 minutos aqui. Eu vou lhe fazer só mais uma pergunta. O senhor responde, faz as suas considerações, tá certo? O que é capoeira para o senhor? A capoeira, para mim, ela vem assim na cabeça, no momento, tudo, né? É movimento, né? É beleza, é defesa, né? Ela é ataque, né? Ela é meio de vida, ela é filosofia, né? E dentro desse perfil, eu agradeço muito, né, ao mestre Zumbi, mandei uma carta para ele uma vez, né, falando sobre isso, né, porque foi o cara que nunca me cobrou nada para aprender capoeira, né, e no meu primeiro momento, né, profissionalmente formado, né, como eu falei aqui, não foi esse título, né, da minha graduação que me deu o meu primeiro emprego, né? Então foi mais pelo esse lado do conhecimento de uma cultura, né? A cultura brasileira que me chamou, que foi o convite, veio dele, né? Para atuar como profissional da educação física, né? Então, para mim, a capoeira ela é uma coisa fantástica, né? E que infelizmente a gente ainda não consegue absorver isso, né? Principalmente no curso que eu hoje dou aula, né? Um curso de educação física, né? Que eu briguei, né? Em mudanças curriculares, né? Para que a gente pudesse colocar a capoeira como uma disciplina, um conteúdo, alguma coisa do tipo, e a gente não conseguiu. E a gente vê hoje aí, né, pessoas necessitando, né, de um trabalho desse na escola com tanta energia que a gente vê naquelas crianças, né? E o que eu tenho, Luciano, é agradecer, né? E de certa forma também valorizar, né? E parabenizar o trabalho que você tem desenvolvido. É um trabalho novo, é um trabalho que,
como você falou, independe de pessoas ou de grupo ou de que seja, né, fazer. Ele não está associado a nenhum outro trabalho. É um trabalho que eu acredito que as pessoas podem desenvolver a parte prática da capoeira, a parte, vamos dizer assim, artística, né, e artesanal da capoeira. As pessoas que estão aí, que fazem a prática de confecção de instrumentos, né, e que isso possa, com essa Casa da Capoeira, ser valorizado, né. Então, às vezes, você quer um espaço para compreender melhor, para adquirir algumas coisas, né, próprias da capoeira, e a gente não tem. Você tem que estar aí num site, na internet, mandando buscar fora, e muitas vezes você vai encontrar pessoas aqui, né, que podem fazer isso, que têm essa condição, né? Então, acho que o trabalho que você vem fazendo, né, e com essas suas divulgações, com essa parte também cultural, né, essa busca Pela por essa história. verdadeira história da capoeira, né, que de certa forma ela fica perdida no tempo, muito embora já tenha outras pessoas também fazendo alguns trabalhos escritos, né, mas você poder ainda, né, com o nosso mestre, né, o mestre Zumbi que está vivo, né, você poder fazer uma live com essa pessoa, beber dessa fonte, né, que foi inspiradora, né, que começou esse primeiro trabalho, esse primeiro início da capoeira na Paraíba. Isso é muito importante, né? Então eu queria deixar aqui meus agradecimentos a você pelo convite, né? Fiquei de certa forma muito orgulhoso de você ter me chamado, né, para bater esse papo, conversar um pouco sobre essa história que já faz mais de 40 anos, né? E que também esses capoeiristas jovens, né, que estão aí, às vezes até me perguntam: quem é você? Né? Você foi aluno do mestre Zumbi e tal, alguma coisa do tipo, né? E isso é muito interessante, isso é muito bacana, né? As pessoas poderem ver, né, e escutar aquilo que a gente pode falar desses acontecimentos, né, no passado. Então, esse material, como todo o nosso material, ele fica disponível no nosso feed, vai ficar salvo no IGTV, todas as entrevistas que compõem o projeto Nossas Raízes. Começamos o primeiro com o mestre Zumbi Bahia, tivemos aqui a participação maravilhosa do nosso professor Rogério Curisco. Próximo domingo, a gente já vai avisar quem vai ser o nosso próximo convidado, que é o mestre Marcolino. Certo. Ele vai estar no domingo aqui conosco, se Deus quiser. Marconildo. Exatamente, mestre Marconildo. Quebra barreira. E durante a semana estamos lançando um outro projeto que a gente tem a participação do mestre Raposão, que a gente a partir de hoje já vai estar divulgando também, entendeu? Então assim, é isso. A Casa do Capoeira PB é um espaço completamente aberto para toda a capoeiragem. Salve a capoeiragem, salve nossos mestres, salve nossos professores, tá bom? Professor, muitíssimo obrigado. Por nada, Tá bom? Luciano. Salve capoeira. Salve capoeira, somos todos capoeira. Abraço, professor. Grande abraço. Eu.